dos seus visitantes limita-se a chegar, o que é triste, visto que esta cidade tem tanto para ver e sentir. Começando pelas muralhas, que em tempos envolviam a cidade árabe medieval, até às suas igrejas e museus, acabando mesmo com um jardim verdejante e refrescante em frente à ria e ao mar. Depois de percorrer o Jardim Manuel Bivar, pode conhecer a antiga moraria, que contém um conjunto de edifícios que traçam a história de Faro, como por exemplo, as muitas casas de fachada enobrecida, de cantarias lavradas, janelas de sacada, fortes cunhais e com os característicos telhados de tesoura, solução arquitetónica que se manteve dos séculos XVI aos XVIII. Vemos os prédios de arquitetura recordativa das primeiras décadas do século XX, como por exemplo o Palácio Belmarce, obra de um comerciante abastado, e o Banco de Portugal ao gosto neo-manuelino com um portal de sabor islamítico. Este portal monumental foi construído sobre uma das portas medievais das muralhas pelo arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri. O nicho contém uma imagem de São Tomás de Aquino, de origem italiana. No interior, pode haver um portal em ferradura das muralhas mouras, que é único no Algarve. A Catedral, ou Sé de Faro, é um edifício de origem medieval que corresponde à antiga Igreja Matriz de Santa Maria, mandada construir em 1251 pelo arcebispo de Braga, Dom João Viegas. Da construção primitiva, apenas ficaram o primeiro piso da torre, que domina a fachada principal, e as duas capelas do cruzeiro. O centro histórico da cidade de Faro consiste em 3 núcleos: Vila Adentro, Moraria e Bairro Ribeirinho. Estas abrangem a evolução da cidade desde a Reconquista cristã até à estrutura urbana do século XVII e XVIII. Os muros de defesa de Faro foram construídos pelo príncipe muçulmano Ben Burke no século IX. As 2 torres albarrãs que defendem a entrada do Arco do Repouso têm a origem no reforço das defesas da cidade realizado nos séculos XII e XIII. O ataque à cidade em 1596 pelas tropas do conde Essex danificou bastante as muralhas, que após a reconstrução foram adaptadas à utilização de canhões e integradas nas novas defesas da cidade. O castelo, elemento importante de defesa, foi alterado quando da adaptação a bocas de fogo do século XVII. A instalação no início do século XX de uma unidade industrial provocou grandes modificações, embora seja reconhecível a sua imponência. Para conhecer bem Vila Adentro e todos os seus encantos, importa percorrer as ruas encostadas às muralhas, com casas de paredes caiadas, arcos ligando os prédios e residências fidalgas. Para conhecer o bairro Ribeirinho é essencial dar um passeio pelas suas ruas estreitas, onde aqui e além se destacam fachadas com cantarias ou as 4 águas dos telhados de tesoura. Merecem referência especial o Palácio dos Bivar, o melhor edifício neoclássico do Algarve, com um decorativo portal principal e uma longa fiada de janelas de sacada. O solar do Capitão Mor, do século XVIII, valioso exemplar da arquitetura barroca. A Casa dos Lamprier, de janelas com moldura de bom recorte, onde habitou no século XVIII uma família inglesa, e a Casa dos Azulejos, de 1926, com um frontão de grandes dimensões, decorado com relevos de argamassa ao gosto algarvio. O Teatro das Figuras é considerado uma das obras emblemáticas de Faro, capital nacional da cultura. O projeto tem a assinatura do arquiteto Gonçalo Byrne e surge integrado na Rede Nacional de Teatros. Ao todo,
800 lugares compõem a lotação da estrutura, já apreciada como uma das obras-primas arquitetónicas contemporâneas. Nas imediações de Santa Bárbara de Neche existe um castro, utilizado por fenícios e romanos anteriormente, o que demonstra bastante a antiguidade deste povoado. Para além da magnífica paisagem envolvente, podemos ainda visitar duas igrejas. A Igreja Matriz é um templo de origem medieval, remodelado no século XV segundo os formulários manuelinos e proto-renascentistas, dos quais restam vestígios da Capela Mor. Sofreu mais transformações no século XVIII. No interior, encontramos altares com retábulos barrocos e rococós, imagens dos séculos XVII e XVIII e várias alfaias religiosas, entre as quais o relicário de Santa Bárbara. Ainda vale a pena ver os azulejos na Capela de Santo António. Aqui em Conceição, observa as platibandas, assim como a pintura das portas e janelas de cores garridas das suas casas. Pode também visitar a sua Igreja Matriz. A Igreja Matriz é de provável origem medieval, reconstruída no século XVI. Na fachada tem um portal do terceiro quartel deste século. No interior, encontra alguns elementos da arte manuelina na Capela Mor, um retábulo construído após o terremoto de 1755 e um pequeno conjunto de imagens. Este cruzeiro é uma imagem do Senhor crucificado, assente sobre uma coluna que data do século XVI. Estói é uma povoação antiga. Mantém nas suas ruas e casas muito o caráter algarvio, nas suas fachadas caiadas, chaminés rendilhadas, quintais com árvores e flores. Mas de qualquer forma, aquilo que o traz aqui é certamente e sem dúvida o palácio. O gosto romântico do primeiro proprietário, membro de uma das mais distintas famílias da nobreza algarvia, levou-o a construir um palacete rodeado de jardins. Em vez de utilizar os modelos medievais do revivalismo da época, recorreu ao formulário neobarroco e neo-rococó. Depois de algumas décadas de abandono, é adquirido por um farmacêutico enriquecido, prossegue os trabalhos e faz do palácio sua habitação. O palácio é um vasto edifício com parte das fachadas revestidas de azulejos, com decoração floral e cenas diversas. No interior, merecem destaque pela decoração os tetos em estuque, o melhor conjunto do Algarve. O mobiliário, a capela, o salão nobre, as salas de visitas e de jantar, os dois pavilhões de chá e a casa do presépio. No acesso ao palácio, há um templete que contém uma cascata e o grupo das Três Graças sobre uma concha, cópia de uma obra do escultor italiano António Canova. Além do palácio, Estói também possui uma igreja matriz, erguida no local de uma antiga ermida medieval. Tem uma fachada neoclássica, terminando em frontão e uma interessante torre sineira. O batistério tem uma decoração neo-rocai, semelhante ao estilo utilizado no Palácio de Estói. Estamos em São Brás de Alportel. Esta vila é pacata, tranquila e estas gentes são super acolhedores. É uma vila típica algarvia, de onde se destaca a torre sineira da igreja. Dos muitos miradores conseguimos ver os montes desta serra envolvente, por isso não perca, venha a São Brás de Alportel. São Brás de Alportel tem casas brancas e baixas de arquitetura popular que se juntam a prédios enobrecidos de azulejos, de cantarias lavradas, varandas de ferro, sinais da opulência dos industriais da cortiça. Ao passear pelas suas ruas e praças, acompanha um pouco a evolução urbana que aqui houve, por isso, venha daí. A calçadinha de São Brás de Alportel é o ex-libris arqueológico do concelho. O percurso da calçadinha desenvolve-se por uma extensão total de 1480 metros, percorrendo um pequeno vale inserido a sul, ao qual é sobranceira uma zona mais elevada onde está hoje implantada a Igreja Matriz.
Atualmente restam 2 troços conservados designados A e B, separados por alguns metros, outrora pavimentados. Instalado na residência de um antigo almocreve enriquecido com o comércio e a indústria da cortiça, trata-se de um edifício representativo da arquitetura burguesa do final do século XIX. Para além de uma mostra dos trajes característicos do Algarve nos séculos XIX e XX, inclui um núcleo de escultura religiosa popular. Nas instalações da exploração agrícola estão expostos cerca de 20 antigos veículos algarvios, trens e aranhas das gentes ricas, carros de mulas e chorreões puxados por bois dos trabalhadores do campo, uma exposição de arreios e alfaias agrícolas, bem como uma área dedicada à cortiça e à sua transformação, completam este interessante museu. O Palácio Episcopal foi construído nos séculos XVI e XVII para os bispos do Algarve como abrigo dos calores de verão. Sofreu várias modificações nos séculos XIX e XX que alteraram a sua estrutura. No antigo paço resta hoje parte do edifício principal e quase em frente uma barroca fonte abobadada com 8 bicas integrada num jardim.